A nossa convidada de hoje do programa Personalidade é Antônia Cariongo, ela que é pré-candidata ao Senado Federal, né? Antônia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite mais uma vez, Wagner, pela oportunidade de bater esse papo, de conversar. Muito bem. Olha, a Antônia já foi candidata na eleição passada, né? Foi muito bem votada, né, Antônia? Quantos mil votos, Antônia? Eu tirei 34.297 votos. Nossa, muito voto. Daria para eleger um deputado estadual. Mas, Antônia, a gente tem percebido aí o protagonismo, né, da mulher na política maranhense. Do Brasil, mas principalmente no protagonismo maranhense. Nós temos hoje na Assembleia Legislativa 12 mulheres, inclusive uma presidente, a Iracema Vale, que é a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Isso mostra, de fato, que a mulher está sobressaindo na política, né? Ela está começando, de fato, a buscar seu espaço também na política, né? É o que você está fazendo também? Eu venho para a política por outras razões, outras questões, não exatamente só por estar na política, só por ocupar esse espaço, que é importante, que claro que nós mulheres também temos todo o direito de estar nesse espaço, né? E que ainda somos minoria apesar nesse espaço. de estar melhorando. Exatamente, apesar de estarmos melhorando de acordo com as leis, né, que hoje protegem e determinam a nossa participação na política, mas mesmo assim a gente ainda é muito minoria nesses espaços de poder político, né? Sim. Ocupando o parlamento ainda somos minoria e a gente ainda está nessa briga para tentar melhorar e para tentar ocupar mais esse espaço, porque não é um espaço fácil. A que se deve isso, na tua visão? De fato, a falta de interesse da mulher querer ser candidata, porque, assim, eu vejo que a mulher, tudo que ela faz bem feito, com todo, né, todo carinho, com toda, né, a ideia de querer fazer bem feito, sim, né? Sim. E o que está faltando para a mulher ter mais espaço? Eu acho principalmente na política. Então, Wagner, eu faço uma avaliação da minha própria candidatura na eleição de 2022, né? Gente, eu sofri tanta violência política, tanta violência, tanto racismo, e isso faz com que a maioria das mulheres, elas se afastam desse espaço. Não é que não tenha mulheres que queiram concorrer. Temos muitas mulheres que querem concorrer à política, mas é uma disputa muito desigual quando a gente vai disputar com os homens esse espaço. Principalmente quando nós mulheres não viemos de apadrinhamentos políticos. Não somos de famílias de pessoas que estão nos parlamentos, que já foram políticos bem-sucedidos, né, no estado do Maranhão, ou que não somos casadas também com nenhum político, que não temos nenhuma relação, né, afetiva com alguém que já esteve no poder, ou que está no poder, ou que é família de alguém que está no poder político. É muito comum, né? É muito comum aqui no Maranhão, principalmente no Maranhão, né? Os candidatos, né, serem a esposa de um político, né, a filha de um político, né, a mulher, a sogra, até a sogra de um político, né, ele acaba tendo como lançar, até porque tem, às vezes, eles chamam de, como é que é? Já tem aquele... É como se fosse uma carteira de clientes, né? Eu costumo dizer que eles transformaram a política numa empresa particular, que eles vão passando de pai para filho, para sobrinho, para neto, para esposa, e sucessivamente eles vão construindo uma carreira ali em torno deles e que acaba que não tem espaço para pessoas como eu, que vem de base de movimento social, entendeu? A minha candidatura não é uma candidatura, minha pré-candidatura hoje ao Senado em 2026, assim como foi em 2022, não é uma candidatura que foi fabricada dentro de um gabinete ou que veio de uma raiz, né, de algum político do estado do Maranhão. É uma candidatura que ela é forjada no movimento social, na luta de classe, né, na luta pela educação, pela saúde, pelo meio ambiente e principalmente pela reforma agrária. Eu acho que nós precisamos avançar em pautas extremamente importantes e a gente se coloca mais uma vez à disposição do estado do Maranhão com uma pré-candidatura na rua para tentar furar essa bolha e colocar alguém que realmente traga as pautas do povo, né, dos movimentos sociais, das comunidades tradicionais, dos povos originários, assim como da população quilombola também na rua. Bom, eu queria falar com você exatamente dessa população quilombola. Você vem ali da região de Santa Rita, né? Sim. Santa Rita é o quilombola Cariongo, né? Daí vem o nome, né, Cariongo, né?
Você representa exatamente quantas pessoas ali naquela região? A minha comunidade tem 86 famílias, em torno de umas 350 pessoas. Sim. No total. Até hoje você vive lá, mora lá? Isso. Lá. Nasci e moro no Quilombo até hoje, né? Sim. Eu sou quinta geração e nós já temos a sexta, sétima e oitava geração no nosso Quilombo. Santa Rita é um município hoje que ele tem 39 comunidades que se autodefinem como quilombola, mas apenas 24 tem certidão da Palmares, que é a certidão de autorreconhecimento, né? Mas a gente não precisa de uma certidão para se autodeclarar quilombola, né? Porque o ser quilombola não é um papel que define, né? É uma certidão que define, né? Sim. É o nosso modo de vida, a nossa ancestralidade, aquilo que cultuamos, né? Aquela forma que plantamos, que colhemos para o nosso dia a dia, para nos alimentar. Enfim, diversas outras coisas e que não é o tom da pele e que também não é um papel que define o ser quilombola. Você, né, como quilombola, você tenta representar todas as famílias quilombolas do estado do Maranhão, né? Como é que você é recebida nesses quilombos, né, quando você vai falar de política para eles? Graças a Deus, eu sempre fui bem também recebida e sempre fiz de tudo para buscar o máximo de conhecimento que eu posso para poder levar para o meu povo em termos de direito. Eu sou uma pessoa muito focada naquilo que é de direito, que é lei, que garante, que resguarda o direito da população quilombola. Eu sempre gosto de buscar isso e é essas informações que eu costumo levar para dentro dos quilombos, com os meus diálogos que eu faço com os quilombolas dentro do movimento social, principalmente na luta por direito e garantia de direito para essa população. Então, assim, é importante. Assim, o ser quilombola, representar quilombola, nós somos diversos, né? Então, assim, eu não posso chegar aqui e dizer assim, eu represento todos os quilombos do Maranhão. Não, porque eu não conheço todos, né? Nós temos hoje... Mas aqui é uma maneira de você, se apresentar para eles. Para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade, o privilégio de ir, eu pretendo ir, me procurem, eu tenho minha rede social, meu @ lá, Antônia Cariongo, pode mandar uma mensagem no Instagram que eu irei visitar. Então, assim, eu não conheço todos, mas eu conheço diversos quilombos no Maranhão, em diversas regiões, Baixo Parnaíba, região Tocantina, Baixada Maranhense, região do Muni. Eu conheço muitos quilombos, mas hoje nós temos mapeado 2.000 e, se não me engano, 5 a 25 quilombos no Maranhão. Né? Então, nós temos uma galera muito grande de muitos quilombos que a gente ainda não teve a oportunidade de conhecer, mas que eu irei conhecer porque eu amo estar nesse espaço. Acho que para mim, tem muita gente que diz assim, Antônia, tu não te vejo, tu não quer morar na cidade? Eu não consigo morar na cidade, Wagner. Eu não consigo literalmente morar na cidade. Às vezes eu viajo para cumprir alguma agenda e tal, eu passo 15 dias fora e eu já quero voltar para minha terra, para o meu quilombo, tomar um banho da água dali e ganhar vida novamente. E tem uma coisa muito engraçada que as pessoas dizem assim, tu não envelhece? Eu digo, isso é a coisa boa de ser quilombola e morar no quilombo. Muito bom, muito bom. Estou conversando aqui com Antônia Cariongo, né, pré-candidata ao Senado Federal, já foi candidata em 2022, né, foi bem votada, né, por uma mulher sem muita estrutura. Sem nenhuma estrutura, digamos assim, né, Wagner? Pelo PSOL ainda, que é mais difícil ainda, né, a confusão é grande, né, no PSOL, que é um partido, né, que veio aí do PT, né, que tem toda essa história. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai conversar e entender um pouquinho mais, né, dessa história aqui da Antônia Cariongo, né, por que querer ser senadora da República, né? Qual seria o papel de uma senadora da República que vem do quilombo? Já, no próximo bloco. De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com Antônia Cariongo, pré-candidata ao Senado Federal. Ela já foi candidata em 2022 e foi muito bem votada. Antônia, você é formanda em ciências políticas, né? Você está cursando, né, essa política e está aí buscando informações, né, para poder até se posicionar dentro da política. Mas por que querer, né, aí, ser pré-candidata ao Senado Federal? O que você faria diferente para o Maranhão, para o nosso país, de modo geral? Então, as pautas, né, eu acho que a minha pretensão vai muito
pelas pautas que eu defendo, pela classe trabalhadora e principalmente pela população, que eu me sinto representada, né? Que eu também acredito que a gente sente representante, né? Na verdade, me sinto representante da população quilombola. Eu acho que está mais do que na hora da população quilombola, e não só a população quilombola, mas o povo preto desse país, sabe? Principalmente desse estado. Eu acho que nós não temos representação, a gente não tem representatividade na Assembleia Legislativa, nós não temos representatividade no Congresso Nacional e nós não temos representatividade no Senado. Então, eu acho que está na hora, não só da população quilombola, dos povos tradicionais, das comunidades rurais, das pessoas que estão na periferia, principalmente o povo negro, ter uma representatividade, né? A gente sabe que a população negra no Brasil e no Maranhão é muito grande, né? Talvez beire aí os 50%, né? Mais, né? Mais. Então, assim, e quando eu digo que não tem representatividade, Wagner, eu falo nesse sentido de que as nossas pautas, elas não são faladas, né? Ninguém fala, e quando se fala das nossas pautas... Fala especificamente. Né? Exatamente, se fala muito vagamente das nossas pautas nos plenários, né? Coisas que aconteceram aqui no Maranhão, que nos atingiram diretamente e que a gente só ficou sabendo depois que aconteceu. Por exemplo, a mudança da lei de terra, alguns artigos que vetaram da Comissão de Prevenção de Conflitos Agrários no Campo e na Cidade, que é a COECV, que a OAB retirou alguns pontos dessa comissão, que isso de fato afetou as comunidades tradicionais, entendeu? A questão da lei de terra, que mexeram, mudaram, tiraram. Isso pode, através do Senado Federal, pode mudar, melhorar isso? Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Eu acho que a gente, dentro da política, a gente consegue dialogar com a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a gente consegue dialogar com alguns deputados que são realmente ainda preocupados com essas pautas que atingem diretamente o meio ambiente, a questão da reforma agrária, os nossos rios. Hoje nós temos um Estado que, infelizmente, está aí com um sério problema, com um desmatamento ambiental muito grande, com pulverização aérea de veneno, com contaminação de rios e igarapés, nesse formato contaminando pessoas, que acabam sendo atingidas por pulverização aérea, que acabam consumindo um peixe contaminado do rio, do igarapé. Mas essas leis já existem, né? Falta talvez maior rigor. Mas elas foram flexibilizadas, né? A gente sabe que tanto lá no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa daqui teve essa flexibilização nessas leis de proteção, né? E isso atinge pessoas como eu diretamente porque eu estou no território, eu vivencio o território todos os dias, eu sei como é que isso acontece, né? E fora do meu também tem as outras comunidades que eu conheço e que eu acompanho diretamente diversos tipos de conflitos socioambientais, né? Então, assim, eu acho que quando eu me proponho, e aí não é só eu, é o meu partido, né? É o movimento, é as lideranças que querem tanto estar nessa caminhada comigo, de a gente colocar o nome ao Senado, por conta da representatividade, primeiramente, e a gente começar também a trabalhar figuras públicas do nosso campo, né? Do campo dos movimentos sociais, do campo da população negra, de quem conhece a realidade do Estado do Maranhão. É hora da gente fortalecer figuras públicas que conhecem a realidade do Maranhão, que vivenciam a realidade do Maranhão, e que essas pessoas devem ocupar o parlamento para fazer a defesa desse povão que não tem representatividade em nenhum desses espaços. Isso, quando você fala do Maranhão, a gente acaba falando, né, do Brasil todo, porque o Brasil é um país mixigenado, né? Onde você tem muitos negros. Tem quilombos em outros estados. Muitos quilombos, né? Acho que a Bahia talvez seja um dos maiores, né? A Bahia tem muitos quilombos, né? E acaba representando de uma forma geral, né? É claro que você vai ter aqui concorrentes, né? Muitos concorrentes aqui do Senado. Já pensou nisso? Dessa vez acho que 10 ou 12 concorrentes. Na eleição passada a gente teve 5, né? Eram uns 5, né? E eu fiquei lá em terceiro lugar. Terceiro lugar, né? Eu fiquei em terceiro lugar. E agora são 10 ou 12 candidatos, pré-candidatos. Não sei se ainda vai aparecer mais alguém ou se alguém vai retirar, mas tem bastante gente agora na disputa. Mas a gente tem 2 vagas para concorrer, meu povo. Então, é hora do Estado do Maranhão escolher nomes novos, pessoas que realmente conhecem o nosso Estado, conhecem a nossa problemática, né? Para ocupar esse espaço, entendeu? Para estar lá trabalhando projetos de lei, ajudando a construir um Estado que realmente tem uma administração mais
como é que eu posso te dizer, mais comprometida, porque o estado do Maranhão, ele não é um estado pobre. Não, a gente sai em diversas pesquisas, em diversos dados, como o estado mais pobre do Brasil. Nós não somos pobres, o estado não é pobre. O que falta no Maranhão é a administração pública de recurso público. O que falta no Maranhão é a aplicação de políticas públicas devidas aonde elas devem ser isso não está mudando, aplicadas. Esses últimos anos não tem mudado? Eu não achei isso, pelo menos para mim que estou na comunidade quilombola, que vivencio no quilombo e que conheço diversos quilombos no nosso estado, como eu já citei, diversas regiões que eu conheço e que conheço comunidades quilombolas, a política pública não chegou. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Antônia. Eu vejo aí a política do governo federal, por exemplo, o governo federal manda muito dinheiro para o Maranhão para muita coisa, né? Para obras e tal. Isso não atende, não chega até não chega nas nossas comunidades, os negros. É muito difícil. A gente não tem infraestrutura. Tem comunidade que agora no inverno ela está sem acesso, porque não tem estrada, né? Então, assim, o que falta no estado do Maranhão... Então, precisa ter um representante para poder mudar isso. Claro. E a gente estando no Senado, nós vamos cobrar. Nós estaremos lá não só para ajudar a fortalecer essas comunidades, ajudar a lutar pela política pública chegar lá, mas principalmente para fiscalizar o recurso público que o governo federal está mandando para os municípios e que não está chegando lá onde deveria chegar, e que não está sendo aplicado aonde deveria estar sendo aplicado, né? Porque a gente... O dinheiro vem. É bom exemplo. O dinheiro vem. Claro que o dinheiro vem. A gente sabe que o dinheiro vem, né, gente? A gente tem que ter essa consciência de que o governo federal ele tem esse compromisso de mandar dinheiro. Recentemente, a gente teve um movimento dos prefeitos em Brasília, que tiveram uma semana em Brasília, que foram lá pedir mais dinheiro. Mas mais dinheiro para aplicar onde? Porque eles elaboram os projetos nas câmaras, e onde eles fazem um plano anual, que pedem tanto dinheiro ao governo federal, mas lá não está destinado para onde vai esses recursos, né? Onde esses recursos vão ser aplicados, né? Isso precisa ter transparência, Wagner. A gente está falando, o dinheiro público não é dinheiro sem dono. Nós somos donos do dinheiro público. E nós temos e merecemos ter acesso a prestações de conta de gasto desse dinheiro público. E nenhum município faz isso. Então, nós temos um grande problema no estado do Maranhão, que é a gestão de recurso público. Né? A gente não acompanha o recurso que vem. Muitas das vezes os portais de transparência, eles não mostram os recursos. A gente entra nos portais de transparência. São intransparentes. Exatamente, né? Intransparente. Então, assim, o que a gente precisa muito mesmo no estado do Maranhão, e aí assim a gente sair desse mapa de dizer que é um dos estados mais pobres, é fiscalizar o recurso público. É ter gestores, prefeitos, comprometido com câmaras de vereadores, comprometido com o recurso público e com o povo que elege eles, acreditando que eles vão estar lá representando o povo e, na verdade, quando estão lá, representam só seus próprios privilégios, né? Então, acho que a gente precisa fazer essa mudança, e a mudança começa por a gente incidir em pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de estar no parlamento. Eu sou muito a favor que a gente comece a mudar isso. Você deu a primeira oportunidade, a pessoa não fez um bom trabalho no parlamento, substitua. Né? O povo tem esse poder. Exatamente. Olha, no próximo bloco, quero conversar aqui com a Antônia Cariongo. Ela está num partido, né, o PSOL, que aqui no Maranhão, por exemplo, nunca elegeu ninguém a vereador, a deputado estadual, a deputado federal, e de repente, né, a governador, e de repente eleger uma senadora. Será que isso é possível? Será que, né, o partido dá esse apoio todo para isso? Já, próximo bloco. De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com Antônia Cariongo, pré-candidata ao Senado Federal, ela que é quilombola ali da região de Santa Rita. Antônia, é a pergunta que ficou no ar, né, no bloco passado, né? Como é que, né, vai? Sim. Você é do PSOL, Sim. né? O PSOL é um partido de esquerda, eu diria que até extrema esquerda, né? É um partido dissidente do PT, né? Formaram ali alguns grupos ali e formaram o PSOL. O PSOL no Brasil hoje é um partido grande. Está crescendo muito, como os que mais cresceu. Eu acho que tem 14 deputados federais, se não me engano, né? Sim. É um partido bem grande. Mas aqui no Maranhão, o PSOL não desenvolve, né?
a gente até vê muito parecido com o PT. O PT aqui no Maranhão também não tem essa desenvoltura, né? Tem um deputado federal, não elegeu na eleição passada nenhum estadual, também não cresceu. Mas parece que o pessoal ficou na níqua aqui no Maranhão mesmo, de uma forma que não elege nada. Nunca elegeu um vereador no Maranhão, não sei se tem alguma cidade do estado que tem algum vereador. Tem? Não, ainda não. Então, nenhum vereador no estado inteiro, em nenhuma cidade, né? Nenhum deputado estadual, né? Nenhum deputado federal. Sim. Governador, muito difícil, né? Porque, tal. E a senador? Isso, né? então. Você acha que é possível isso, um partido que não tem essa infraestrutura, não tem esse, digamos assim, eu diria estrutura mesmo. Dá para ter aí um senador, pré-candidato agora, um senador da República? Dá para ter uma senadora da República, porque não é o dinheiro que elege, é o povo. E se for da vontade do povo, o povo vai sim eleger um primeiro mandato do PSOL no Maranhão. Né? E, então, vamos lá. De fato, o PSOL não tem ainda nenhum mandato no estado do Maranhão. Por que não tem? Me diz. Então, o PSOL ainda é um partido muito pequeno, né, Wagner? Não, aqui no Maranhão. Estou me referindo ao Maranhão. Sim. Nós tivemos uma crescida, né, do último congresso para cá, a gente cresceu um pouquinho e sucessivamente a gente vai crescendo. Mas nós também... A gente que está de fora, olha o crescimento quando você elege um vereador. Não é assim que a gente vê um partido em crescimento. Um partido em crescimento é quando a sua base cresce. Sim, você né? faz mais filiados. Sim, exatamente. E aí, a partir disso, você começa a construir figuras públicas, como a minha figura hoje dentro do partido, né? Sim. Eu sou uma figura pública do PSOL no estado do Maranhão hoje, me tornei uma figura pública desse partido, claro, com a ajuda dos nossos companheiros e companheiras desse partido, que fundaram ele no estado do Maranhão, que são pessoas aguerridas, que estão na luta para que a gente consiga, de fato, eleger aos nossos mandatos no estado do Maranhão. Não temos ainda nenhum mandato. E aí, assim, porque nós divergimos de muita coisa, né, Wagner? Tipo assim, a gente está sempre alinhado muito à esquerda, você sabe, né? Sim. Nós somos um partido de esquerda e nosso alinhamento sempre vem com a esquerda. Então, um partido sozinho e jovem como o PSOL e sem muita estrutura, como ele ainda não tem, porque o partido no estado ele se estrutura a partir do momento que ele tem mandatos, e a gente ainda não tem mandatos. Então, assim, a gente não costuma, por exemplo, a gente poderia fazer algumas alianças para as eleições municipais, eleger um mandato do PSOL? Poderíamos, mas o problema são as alianças. Até onde vai essa aliança? Quem são os partidos que estão dentro dessa aliança? Porque se vem um partido de direita e de extrema direita, nós já não vamos para aquele campo. Né? Então, assim, nós temos pautas... bastante. Exatamente. Então, assim, nós temos pautas em que nós consideramos que não devemos nos alinhar com qualquer grupo, ainda mais com a direita ou a extrema direita. Então, isso, de certa forma, faz com que a gente esteja um pouco ainda atrasado em eleger um mandato no Maranhão, né? E, então, assim, mas o partido tem crescido, ano que vem a gente vai ter o nosso congresso novamente, né, do partido, nós vamos poder fazer uma avaliação, mais uma vez, do crescimento do nosso partido. É um partido que tem uma bancada, como você falou, de 14 deputados federais, pessoas muito comprometidas e aguerridas com a defesa da classe trabalhadora, dos direitos da educação, né? Dos direitos humanos em si, né? A gente sabe que a bancada do PSOL na Câmara, ela tem feito uma batalha muito grande, a gente acabou de aprovar aí ontem, né? À tarde da noite, o fim da escala 6x1, isso é uma grande vitória, essa é uma pauta do PSOL, esse é um projeto de lei do PSOL, onde toda a bancada do PSOL se dedicou, juntamente com o Rick Azevedo e com a Érica Hilton, na batalha, e que teve diversos problemas, onde tentaram barrar de toda forma. O povo, e eu estou muito feliz assim, porque o que eu vi na internet, Wagner, nesses 3 anos, a batalha mesmo do povo na internet, conversando. Eu fui para a rua diversas vezes aqui em São Luís, com o movimento da juventude, com o movimento do PSOL, com outros companheiros deputados, como o Carlos Lula. Fomos colher assinatura no centro de São Luís. Fomos mesmo para aquele espaço ali que está a galera que trabalha na escala 6x1, e a gente sabe o quanto isso é desumano, né? E aí, assim, aprovar a escala 6x1, gente, é trazer vida para a pessoa. É a pessoa ter um dia a mais para ter folga, para ela poder ir no médico, para ela poder ficar com a família. E nós, mulheres, somos as mais atingidas por essa escala, porque além de trabalhar fora,
A mulher ainda tem que fazer o serviço da casa, ela tem que limpar a casa, ela tem que lavar roupa, ela tem que cuidar dos filhos, tem que dar conta de um monte de coisa. Então, assim, foi muito maravilhoso, foi uma grande vitória, né, a aprovação do fim da escala 6 por 1. Está sendo votado agora no Senado. Vai para o Senado, isso, vai para o Senado agora, e eu tenho certeza que os nossos senadores, né, eles vão ter o mesmo compromisso. Eles não vão dar o morro em ponta de faca, né? Exatamente, exatamente. Neles, né? Então, é isso. Então o pessoal, ele ainda é um partido em crescimento no Maranhão, né, crescendo sua base para a gente atingir o nosso objetivo, que é, de fato, eleger um representante, vários representantes para o parlamento. E nós temos aí o meu nome posto como pré-candidato ao Senado, mais uma vez em 2026, por esse partido PSOL. E por que pelo PSOL? Sim. Né? Então, gente, o PSOL foi o único partido que me deu essa oportunidade. A gente que não tem estrutura, que não é rico, que não é filho de papaizinho, que não veio de uma família de políticos no Maranhão, os partidos não nos querem para um cargo desse, Wagner. Né? No mínimo, eu irei para lá para servir de cota para alguém. E esse alguém, com certeza, seria um homem. Né? Então, assim, o pessoal não é diferente. O pessoal dá oportunidade para mulheres como eu, que vem da base de movimento social, filha de trabalhador rural, nascida em um território quilombola, que só depois dos 40 anos teve a oportunidade de cursar uma faculdade, para ser candidata a uma candidatura majoritária. E nós estamos aí na rua com a nossa pré-candidatura e contamos com o apoio do povo do Maranhão para crescer. Bom, o pessoal está lançando, né? Está sendo governador também. Você só lança uma coisa grande também. Né? Governador também. É porque a gente precisa da chapa completa. Né? Pré-candidato a governador, que é o Enilton Rodrigues, né? Uhum. Tem também pré-candidatos a deputado federal, né? Sim. O outro candidato, a pré-candidato a senador também, que é o Franklin, né? Franklin. Sim. Franklin Douglas. Também foi do PT aqui no Maranhão. Foi candidato a deputado a prefeito, né? Aqui também, na eleição passada. Sim, né? sim. Vão fazer essa dobradinha lá, vocês dois, né? Então... nós temos uma resolução do PSOL, Wagner, de 2025 ainda, no final do ano, e que essa resolução ela nos orienta a, nos estados, dialogar com os partidos de esquerda na tentativa de construir uma frente ampla popular de esquerda, né? Então, assim, nós definimos as nossas pré-candidaturas, né? Tanto a governo como a Senado, mas também com o compromisso de que a gente continuaria fazendo diálogo com esse campo de esquerda. Nós temos dialogado muito com o Felipe Camarão, do PT, né? Junto também nesses diálogos está o PSB, está esse partido mais alinhado à esquerda no Maranhão, na tentativa da gente construir essa frente ampla. Né? Mas aí como seria? Não teria candidato ao governo? Sim. A orientação que nós temos do PSOL nessa resolução aos estados onde a gente conseguisse estar e consolidar essa frente ampla, a gente não lançaria os nossos candidatos às candidaturas de governo. E se lançar de Senado, lançaria pelo menos um nome só. Né? Exatamente. Para quê? Porque a gente precisa fortalecer esse campo da esquerda, que é o campo do presidente Lula, que são as candidaturas que estão alinhadas ao presidente Lula, para que a gente consiga derrotar a extrema-direita, derrotar o bolsonarismo e tirar essa gente do poder que só vota contra o trabalhador. Entendi. Né? Então, nós temos essa orientação do nosso partido e nós temos seguido essa orientação do nosso partido. Definir as nossas candidaturas próprias, Wagner, foi extremamente importante para nós. Tanto para mim, quanto para o Enilton, até mesmo pelo Frank, no sentido de que a gente pôde até mesmo dialogar. Porque num cenário onde o Estado do Maranhão ainda estava muito indefinido sobre suas candidaturas e que rumo ia seguir, a gente disse, não, a gente vai definir aqui, nós vamos avançar com os nossos nomes, né? Mas nós vamos continuar fazendo diálogo. E nós ainda estamos dialogando. Isso significa que pode, né, ser que o pessoal se funda aí com o PT, com, né, outros partidos para formar essa frente ampla aí. De esquerda. De esquerda. Isso. Muito bem, conversei aqui com Antônia Cariongo, pré-candidata ao Senado Federal, né, e espero, né, que você tenha... desejo aqui boa sorte para você, que você tenha êxito aí na sua caminhada, você que já vem de outra, já conhece um pouco como funciona lá, já foi candidata em 2022, né, e que você, né, tenha êxito na sua caminhada.
Eu agradeço muito, Wagner, mais uma vez, obrigada pelo espaço. É um espaço extremamente importante, onde a gente pode colocar nossas ideias, onde a gente pode falar um pouquinho sobre o nosso objetivo na política, né? E, gente, muito obrigado. Me sigam nas redes sociais e mandem perguntinhas. Se quiserem mandar, a gente responde perguntinhas. Se quiserem que eu visite vocês nos municípios, nas comunidades, chamem a gente lá pelo Instagram, @Antônia Cariongo, sou a única que está por lá, e vamos aquilombar a política desse Estado. Antônia, muito obrigado. Obrigada, querido. Obrigada. Parabéns pela força de vontade. Até o próximo programa. Se você desejar mandar para a gente aqui uma pauta, é muito fácil, tá? Manda aqui para o nosso WhatsApp, 98187, peraí, o WhatsApp da TV. Põe aqui, tá? O WhatsApp da TV aqui, tá bom? A TV no vídeo, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo programa. Tchau.